Meu nome é Helena, tenho 38 anos, e esta é a história de como destruí meu próprio casamento com minhas próprias mãos. Durante anos, acreditei que estava certa, que minhas cobranças eram justas, que meu marido precisava mudar. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza dolorosa como minha arrogância e minhas palavras venenosas destruíram uma família que poderia ter sido feliz. Conheci Ricardo quando eu tinha 25 anos. Ele era gentil, atencioso, um homem que preferia resolver conflitos com diálogo, em vez de confronto. Trabalhava como professor de literatura em uma escola particular. Ganhava razoavelmente bem, mas nunca foi o tipo ambicioso que sonha em conquistar o mundo. Ele encontrava satisfação nas pequenas coisas. Um livro bem escrito, uma conversa profunda com os alunos, um final de semana tranquilo em casa comigo. No começo, eu amava isso nele. Depois de relacionamentos turbulentos com homens explosivos e imprevisíveis, Ricardo era como um porto seguro. Ele me ouvia, respeitava minha opinião, dividia as tarefas domésticas, sem que eu precisasse pedir. Casamos após 3 anos de namoro. E os primeiros anos foram genuinamente felizes. Mas algo começou a mudar em mim, quando tive contato mais próximo com as esposas dos colegas do meu trabalho. Eu era gerente de marketing em uma empresa de tecnologia, e aos poucos fui me cercando de mulheres cujos maridos eram empresários, executivos, homens que ganhavam salários impressionantes e proporcionavam um estilo de vida que eu não tinha. Nas conversas do almoço, ouvia sobre viagens internacionais, carros importados, casas em condomínios de luxo. Enquanto isso, Ricardo e eu morávamos em um apartamento confortável, mais simples, viajávamos uma vez por ano, para a praia ou para a casa dos meus pais, no interior. Não passávamos necessidade, mas também não havia sobras significativas no final do mês. Comecei a sentir uma inquietação crescente. Por que meu marido não era mais ambicioso? Por que ele se contentava com tão pouco? Outras mulheres tinham maridos que lutavam, que se esforçavam, que queriam dar o melhor para suas famílias. E o meu marido, estava satisfeito, lendo Machado de Assis e discutindo filosofia com adolescentes. As cobranças começaram sutis, comentários aparentemente inocentes sobre como seria bom ter um carro melhor, sobre a promoção que o marido da Fernanda tinha conseguido, sobre como precisávamos pensar no futuro. Ricardo ouvia, concordava que seria bom ter mais conforto, mas não demonstrava a urgência que eu esperava. Com o tempo, minha frustração cresceu e minhas palavras se tornaram mais duras. Comecei a comparar Ricardo com outros homens abertamente. Questionava por que ele não buscava cargos administrativos na escola, que pagariam melhor. Sugeria que ele procurasse empregos em empresas, mesmo que isso significasse abandonar a sala de aula que ele tanto amava. Ricardo tentava explicar que era feliz como professor, que dinheiro não era tudo, que tínhamos o suficiente para viver bem, mas eu não queria ouvir. Para mim, aquilo era desculpa de quem não tinha ambição, de quem não era homem o suficiente para prover melhor para sua esposa. A frase que se tornou o título desta história surgiu pela primeira vez durante uma discussão particularmente acalorada. Tínhamos recebido um convite para o casamento luxuoso da filha de um colega do meu trabalho. Eu queria comprar um vestido novo, algo elegante que custava quase R$ 1.000. Ricardo sugeriu que eu usasse um dos vestidos que já tinha, pois estávamos apertados, naquele mês, por causa de uma despesa inesperada com um carro. Perdi a paciência completamente. Gritei que estava cansada de viver contando centavos, que outras mulheres não precisavam pedir permissão ao marido para comprar um simples vestido. E então, as palavras saíram. Seja um homem, Ricardo. Seja homem de verdade, e ganhe dinheiro suficiente para que eu não precise me humilhar assim. Vi algo se quebrar nos olhos dele naquele momento. Uma tristeza profunda, que nunca tinha visto antes. Ele não respondeu, apenas saiu do quarto em silêncio. Comprei o vestido com meu próprio dinheiro, mas a vitória teve gosto amargo. Aquela frase, no entanto, não ficou naquela única ocasião. Tornou-se minha arma favorita sempre que estava insatisfeito. Quando Ricardo não quis fazer hora extra em um curso de férias, porque estava exausto, seja um homem e trabalhe mais. Quando ele sugeriu férias mais econômicas, um homem de verdade proporcionaria melhor para a esposa. Quando ele compartilhou comigo suas inseguranças e medos, para de choramingar e seja homem. Cada vez que eu dizia isso, vi um pedaço dele morrer. Mas eu estava tão
cega pela minha frustração, tão convencida de que estava certa, que não me importava. Acreditava que estava motivando-o a ser melhor e Buskermasi, a se tornar o homem que eu achava que ele deveria ser. Ricardo começou a mudar. O homem gentil e comunicativo foi gradualmente substituído por alguém quieto, distante. Ele ainda cumpria suas responsabilidades, ainda era um bom professor, ainda dividia as tarefas de casa, mas a luz nos seus olhos havia se apagado. Conversávamos menos, ele passou a trabalhar até mais tarde. Aceitou dar aulas particulares aos finais de semana. Eu achei que finalmente tinha conseguido. Ele estava se esforçando mais, trazendo mais dinheiro para casa. Mas não percebi o preço que ele estava pagando. As noites mal dormidas, o estresse acumulado, a perda de tudo que dava sentido ao seu trabalho. Ricardo não estava crescendo. Estava se consumindo. Foi durante essa fase que Marina entrou em nossas vidas. Ela era a nova professora de inglês da escola onde Ricardo trabalhava. 10 anos mais nova que nós, recém-formada, cheia de energia e paixão pela educação. Ricardo a mencionou algumas vezes, sempre no contexto de projetos da escola, de ideias pedagógicas interessantes que ela tinha. Eu mal prestei atenção. Estava ocupada demais com meu próprio mundo, com minhas frustrações, com minhas comparações constantes entre minha vida e a vida das outras mulheres. Não notei que meu marido estava emocionalmente esgotado, vulnerável, necessitando desesperadamente de alguém que o valorizasse pelo que ele era. A verdade veio à tona de forma brutal. Voltei mais cedo do trabalho um dia e encontrei mensagens no celular de Ricardo, que ele havia esquecido na mesa da sala. Não eram mensagens explicitamente românticas, mas a intimidade era clara. Conversas profundas sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos e esperanças. E no meio delas uma frase que me gelou. Você me faz lembrar de quem eu era, antes de esquecer que eu tinha valor. Confrontei Ricardo naquela noite. Esperava negação, desculpas, remorso. O que recebi foi algo muito pior. Honestidade brutal. Sim, ele havia se conectado emocionalmente com Marina. Não tinham tido um caso físico, mas ele reconhecia que havia cruzado linhas emocionais, que não deveria ter cruzado. E então, ele disse algo que me deixou sem chão. Helena, há anos você me diz que eu não sou homem suficiente, que não sou bom o bastante, que deveria ser diferente do que sou. Marina ela valoriza o professor que eu sou, respeita minha paixão pela literatura, não me compara com executivos que ganham 10 vezes mais. Pela primeira vez, em anos me senti visto como ser humano, não como um provedor inadequado. Tentei argumentar, dizer que ele estava exagerando, que minhas cobranças eram normais, mas Ricardo, pela primeira vez em anos, não aceitou minha versão da realidade. Outras não, todas eram cruéis, todas eram destrutivas, e vendo-as ali, fora do calor das discussões, reconheci a monstruosidade do que eu havia feito. Tentei me desculpar, prometendo que mudaria, que valorizaria mais o que ele era, mas já era tarde demais. Ricardo não queria mais continuar no casamento. A conexão emocional com Marina havia sido o estopim, mas o problema real era anos de desrespeito acumulado, de humilhações constantes, de ter sua essência rejeitada pela pessoa que deveria amá-lo incondicionalmente. Passamos por meses dolorosos de tentativa de reconciliação. Ricardo terminou completamente o contato com Marina, reconhecendo que aquilo havia sido inapropriado, independentemente das circunstâncias. Fizemos terapia de casal, onde finalmente ouvi, de um terceiro imparcial, o quanto meu comportamento havia sido tóxico. A terapeuta me fez perguntas que nunca tinha me feito. Por que eu sentia que dinheiro definia o valor de um homem? Por que as opiniões das minhas colegas de trabalho importavam mais que minha própria felicidade no casamento? Por que eu achava aceitável usar masculinidade como arma
para ferir meu marido? O que eu realmente queria de um parceiro? As respostas foram desconfortáveis. Percebi que eu havia internalizado valores superficiais, que havia deixado a comparação social envenenar meu casamento, que havia confundido a ambição financeira com caráter. Pior, percebi que havia usado normas tóxicas de masculinidade para manipular e controlar Ricardo, atacando sua identidade como homem, sempre que ele não fazia o que eu queria. Ricardo era um bom homem. Ele era presente, respeitoso, trabalhador em algo que importava. Ele nunca foi violento, nunca foi infiel, até o momento em que eu o havia destruído emocionalmente. Nunca negligenciou suas responsabilidades. Seu crime foi não se encaixar na imagem do marido bem-sucedido financeiramente que eu havia construído na minha cabeça, mas o conhecimento veio tarde demais. Mesmo com terapia, mesmo com minhas desculpas sinceras, mesmo com mudanças genuínas no meu comportamento, a confiança estava quebrada. Ricardo não conseguia mais me ver sem lembrar de anos de rejeição. Cada vez que eu tentava ser carinhosa, ele se perguntava se era genuíno ou apenas medo de perder o casamento. Nos separamos após 8 meses de tentativas. O divórcio foi civilizado, sem disputas amargas por bens. Ricardo queria apenas sua liberdade e a chance de reconstruir sua autoestima. Ficou com alguns móveis e seus livros preciosos. Eu fiquei com um apartamento e a amargura de saber que havia destruído algo bom por pura vaidade. Os anos seguintes foram de profunda reflexão. Continuei na terapia, trabalhando em entender as raízes do meu comportamento. Descobri que muito vinha da minha própria insegurança, da necessidade de validação externa, do medo de não ser suficientemente bem-sucedida aos olhos dos outros. Havia projetado todas essas inseguranças em Ricardo, transformando-o no bode expiatório de minhas próprias inadequações. Também precisei confrontar a hipocrisia do meu feminismo superficial. Eu defendia a igualdade de gênero no trabalho, criticava padrões duplos, mas em casa, exigia que meu marido se conformasse a estereótipos rígidos de masculinidade. Eu queria os benefícios de um parceiro sensível e igualitário, mas também cobrava que ele fosse o provedor tradicional dominante. Queria todas as vantagens, sem nenhuma das inconsistências. Ricardo refez sua vida. Ouvi através de conhecidos em comum que ele está em um novo relacionamento com alguém que valoriza sua paixão pela educação. Dizem que ele voltou a ser o homem alegre e comunicativo que conhecia há tantos anos. Fico feliz por ele genuinamente. E também sinto uma tristeza imensa por não ter sido eu a pessoa ao lado dele nessa jornada. Quanto a mim, também cresci, mas de forma diferente. Reavaliação. Minha relação com trabalho e sucesso. Percebi que havia sacrificado felicidade real no altar de uma imagem de sucesso que nem sequer era minha, mas sim absorvida de padrões sociais e pressões externas. Mudei de emprego para algo menos prestigioso, mas mais alinhado com meus valores reais. Parei de me comparar constantemente com outras pessoas. Namorei algumas vezes após o divórcio, mas nada sério. Parte de mim ainda está processando a culpa e o arrependimento. Em momentos de solidão, pego-me pensando em como minha vida seria diferente se eu tivesse valorizado o homem bom que tinha, em vez de desejar o homem rico que achava que queria. A lição mais dolorosa que aprendi é que palavras têm poder. Seja um homem, parece uma frase simples, quase inofensiva, mas carrega consigo séculos de expectativas tóxicas, de negação de humanidade, de pressão impossível. Quando você diz isso para alguém, especialmente alguém que você deveria amar, você está dizendo que quem eles são não é suficiente, que sua essência precisa ser negada para atender suas expectativas. Homens são seres humanos completos, com emoções, vulnerabilidades, limites e sonhos que podem não incluir conquista financeira. Cobrar que eles se conformem a um ideal estreito de masculinidade não é motivação, é abuso emocional, e foi exatamente isso que fiz com Ricardo durante anos. Hoje, quando ouço mulheres fazendo comentários similares sobre seus maridos ou namorados, sinto um aperto no coração. Às vezes tento gentilmente compartilhar minha experiência, alertar sobre o perigo dessa mentalidade. Algumas ouvem,
Outras me veem como amarga ou derrotista. Não posso forçar ninguém a aprender com meus erros, mas posso ao menos tentar. Aprendi que respeito em um relacionamento não é opcional, é fundamental. Que não se pode amar genuinamente alguém, enquanto constantemente tenta transformá-lo em outra pessoa. Que comparações são veneno para qualquer relação. Que sucesso financeiro não define caráter ou valor como ser humano. Aprendi que masculinidade pode se manifestar de 1000 formas diferentes, e nenhuma é mais válida que outra. Que um homem que escolhe ser professor não é menos homem que um CEO. Que sensibilidade não é fraqueza, que vulnerabilidade é coragem. Que gentileza é força. Mas aprendi tudo isso tarde demais para salvar meu casamento. O preço que paguei por minhas palavras foi alto. Perdi um parceiro que me amava, que era fiel, que me respeitava, mesmo quando eu não o respeitava. Perdi anos de potencial felicidade, perseguindo uma imagem de sucesso, que nem mesmo me traria satisfação real. Perdi a oportunidade de construir uma família baseada em amor e respeito mútuos. Ganhei, em troca, consciência e crescimento pessoal. São presentes valiosos, mas que vieram embrulhados em arrependimento e solidão. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Valorizaria as tardes tranquilas, lendo juntos. Celebraria a paixão de Ricardo pela educação, em vez de menosprezá-la. Construiria uma vida baseada em nossos valores compartilhados, não nas expectativas de estranhos. Mas não posso voltar. Posso apenas seguir em frente, carregando as lições aprendidas, esperando ser uma pessoa melhor daqui para frente. E posso compartilhar minha história, na esperança de que alguém, em algum lugar, reconheça sinais de comportamento destrutivo ou similar em si mesmo, antes que seja tarde demais. Se você está num relacionamento e constantemente se pega cobrando que seu parceiro seja diferente do que é, pare. Pergunte se você realmente ama a pessoa, ou apenas a ideia do que ela poderia se tornar. Se suas cobranças são sobre necessidades genuínas, ou sobre ego e aparências, se você está respeitando a humanidade completa de quem está ao seu lado. Se você usa frases como seja homem ou seja mulher como forma de manipulação, reconheça o dano que está causando. Essas palavras cortam fundo, minando a autoestima e criando ressentimento, que eventualmente destruirá qualquer amor que exista. E se você é alguém como Ricardo, que está sendo constantemente diminuído em seu relacionamento, saiba que você merece melhor. Merece alguém que o veja, que o valorize, que respeite suas escolhas e sua essência. Não permita que ninguém, nem mesmo alguém que você ama, transforme você em algo menor do que é. Minha história não tem final feliz, no sentido tradicional. Não há reconciliação, não há redenção completa, apenas aprendizado doloroso e a esperança de que, compartilhando minha experiência, eu possa ajudar outros a evitar os mesmos erros. Seja um homem foram as 3 palavras que destruíram meu casamento. Mas eu me arrependo. São as 3 palavras que definem minha vida desde então. O preço que paguei foi alto demais, e é um preço que pagarei pelo resto da vida. Se há algo que você possa tirar desta história, que o seja isto: palavras importam. Respeito importa. Amor verdadeiro significa aceitar a pessoa como ela é, não tentar moldá-la à força. E quando você percebe que está errado, pode ser tarde demais para consertar o dano. Aprenda com meus erros. Não pague o preço que eu paguei. Namorei algumas vezes após o divórcio, mas nada sério. Parte de mim ainda está processando a culpa e o arrependimento. Em momentos de solidão, pego-me pensando em como minha vida seria diferente se eu tivesse valorizado o homem bom que tinha, em vez de desejar o homem rico que achava que queria. Houve um momento específico, cerca de 1 ano após o divórcio, que cristalizou todo o meu arrependimento. Estava em uma cafeteria corrigindo alguns relatórios de trabalho, quando ouvi uma voz familiar. Era Ricardo, entrando no local com uma mulher. Meu coração acelerou. Ela era bonita, vestida de forma simples, e carregava uma pasta cheia de livros, obviamente uma educadora também. Escondi-me atrás do laptop, mas não pude deixar de observar a forma como ela olhava para ele enquanto ele falava sobre um livro que estava lendo, o sorriso genuíno no rosto dele, aquele sorriso que eu não via há anos, quando ainda estávamos juntos.
A maneira como ela tocou levemente sua mão quando ele fez uma piada, um gesto pequeno, mas cheio de ternura. Eles pediram café e ficaram conversando por mais de uma hora. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal contava tudo. Cumplicidade, respeito mútuo, alegria na presença um do outro. Era tudo que nosso casamento poderia ter sido se eu não tivesse envenenado cada momento com minhas expectativas impossíveis. Quando finalmente saíram, esperei alguns minutos antes de ir embora. Chorei no carro por meia hora, não de ciúmes no sentido possessivo, mas de profundo luto pelo que eu havia destruído. Aquele homem sempre foi capaz daquele amor leve e genuíno. Eu é que havia transformado nossa relação em um campo de batalha, onde ele nunca poderia vencer. Esse incidente me levou a aprofundar ainda mais meu trabalho terapêutico. Comecei a explorar de onde vinham essas crenças sobre sucesso e masculinidade que haviam dominado minha perspectiva. Descobri raízes na minha própria infância que nunca havia examinado adequadamente. Minha mãe havia sido dona de casa a vida inteira, dependente financeiramente do meu pai. Quando ele a deixou por uma mulher mais jovem, ela ficou devastada, não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Teve que recomeçar do 0 aos 50 anos, trabalhando em empregos que mal pagavam as contas. Ela sempre me dizia: Helena, nunca dependa de um homem, seja bem-sucedida por conta própria. Segui esse conselho, construí minha carreira, tornei-me financeiramente independente. Mas em algum lugar do caminho, distorci a mensagem. Em vez de seja independente, ouvi seu valor está no seu sucesso financeiro. E pior, projetei isso em Ricardo. O valor dele está no sucesso financeiro dele. Minha terapeuta me ajudou a ver que eu estava, ironicamente, repetindo o erro da minha mãe, apenas invertido. Ela havia definido seu valor através do marido. Eu estava definindo o valor do meu marido, através de critérios externos e materiais. Ambas havíamos falhado em ver os seres humanos completos diante de nós. Também explorei meu ambiente de trabalho. E como ele, havia alimentado minhas inseguranças. A empresa onde trabalhava tinha uma cultura intensamente competitiva. Almoços se tornavam sessões de comparação não oficial. Quem tinha viajado para onde, quem tinha comprado o quê, cujos filhos estavam em quais escolas particulares caras. Eu havia absorvido essa competitividade e a trazido para dentro do meu casamento. Lembro-me especificamente de uma colega, Patrícia, que sempre falava sobre o marido empresário. Como ele trabalhava 16 horas por dia, como raramente estava em casa, como ela basicamente criava os 3 filhos sozinha, mas ela tinha a casa dos sonhos, o carro importado, as viagens para a Europa, e eu invejava isso, sem perceber que ela estava profundamente infeliz e o casamento estava desmoronando por falta de conexão real. Anos depois, soube que Patrícia também havia se divorciado. O marido bem-sucedido havia tido um caso com a secretária. Clássico demais, para não ser clichê. Patrícia ficou com uma excelente pensão e a casa, mas perdeu anos de sua vida em um casamento onde era basicamente ignorada. A ironia não me passou despercebida. Comecei a reavaliar todas as minhas amizades e conexões sociais, quantas delas eram genuínas e quantas eram baseadas em competição disfarçada, quantas conversas eram realmente sobre conexão humana e quantas eram sobre exibição. A resposta foi desconfortável. Gradualmente me afastei daquele círculo social tóxico. Cultivei novas amizades com pessoas que tinham valores diferentes, que mediam sucesso de formas mais holísticas. Uma amiga que ganhava modestamente, mas viajava constantemente porque esse era seu valor principal. Outra que havia deixado uma carreira corporativa para abrir uma ONG. Um casal que morava em uma casa pequena, mas tinha um casamento invejável, cheio de risadas e cumplicidade. Essas novas perspectivas me mostraram o quanto eu havia estreitado minha visão de mundo. Havia apenas um caminho para o sucesso na minha mente, e qualquer desvio dele era fracasso. Ricardo nunca teve chance, dentro dessa estrutura mental rígida que eu havia construído. Voltei a ter contato muito breve com Ricardo, cerca de 2 anos após o divórcio. Precisávamos resolver algumas questões burocráticas finais, relacionadas a impostos de um imóvel que tínhamos vendido. Encontramo-nos em um café neutro. Ele estava bem, visivelmente mais leve, mais em paz consigo mesmo. Conversamos educadamente sobre as questões práticas, mas no final,
não resisti. Pedi desculpas novamente, mais profundamente dessa vez, com o entendimento que anos de terapia haviam me dado. Ricardo me ouviu com atenção, e então disse algo que nunca esquecerei. Helena, eu te perdoei há muito tempo. Não porque o que você fez estava certo, mas porque carregar raiva só estava me machucando mais. Mas perdão não significa esquecer ou voltar atrás. Significa deixar ir. Eu desejo que você seja feliz, genuinamente. Só espero que você tenha aprendido a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que você acha que elas deveriam ser. Aquelas palavras, ditas com gentileza mas firmeza, foram ao mesmo tempo um alívio e uma dor aguda. Alívio, porque ele não me odiava. Dor, porque aquele perdão vinha com a certeza absoluta de que não havia volta. Ele havia seguido em frente completamente, e eu precisava fazer o mesmo. Nos despedimos cordialmente, e foi a última vez que o vi pessoalmente. Mas aquela conversa me deu um tipo de encerramento que eu precisava, não o encerramento de contos de fadas onde tudo se resolve perfeitamente, mas o encerramento real da vida adulta, onde reconhecemos erros, aceitamos consequências e tentamos ser melhores. Meu relacionamento com minha mãe também mudou significativamente durante esse período. Tivemos conversas difíceis sobre o passado, sobre as mensagens que ela havia me passado, intencionalmente ou não. Ela se surpreendeu ao descobrir como eu havia interpretado seus conselhos. Nunca quis que você se tornasse dura ou que julgasse os outros por dinheiro. Ela me diz, com lágrimas nos olhos, só queria que você não passasse pelo que passei, a vulnerabilidade de não ter nada próprio. Mas você sempre teve seu próprio dinheiro, Helena. Ricardo nunca foi seu pai. Ele nunca te deixaria desamparada. Tim Horace. Ricardo sempre apoiou minha carreira, nunca pediu que eu saísse do emprego ou ganhasse menos. Nunca controlou minhas finanças ou me fez sentir dependente. O medo que eu carregava não tinha nada a ver com minha realidade, mas sim com o trauma não processado da minha mãe, que eu havia herdado. Essas descobertas foram libertadoras, mas também aumentaram meu arrependimento. Se eu tivesse feito terapia anos antes, se tivesse examinado minhas crenças e medos mais profundamente, talvez pudesse ter salvado meu casamento. Mas, se é a palavra mais dolorosa da língua portuguesa. Profissionalmente, também fiz mudanças significativas. Deixei a empresa de tecnologia e fui trabalhar em uma organização sem fins lucrativos, focada em educação, ironicamente, a área que Ricardo sempre amou. O salário era consideravelmente menor, mas a satisfação era infinitamente maior. Finalmente entendi o que Ricardo tentava me dizer todos aqueles anos, que significado importa mais que dinheiro. Trabalhando na área educacional, conheci dezenas de professores dedicados como Ricardo, vi o impacto que eles tinham nas vidas de crianças e adolescentes. Vi como um professor inspirador poderia mudar a trajetória de vida de um jovem. E entendi, tarde demais, a importância do trabalho que meu ex-marido fazia. Lembro-me de uma reunião onde uma mãe agradecia emocionada a um dos professores por ter sido o único adulto que acreditou no seu filho, quando todos já haviam desistido. O garoto, que estava caminhando para a evasão escolar e possivelmente para a criminalidade, agora estava na universidade estudando engenharia. Tudo porque um professor se importou. Será que Ricardo havia feito diferença similar em vidas que eu nunca saberia? Provavelmente. E eu havia tratado esse trabalho nobre como se fosse menos valioso, porque não gerava lucro corporativo. A vergonha que senti naquele momento foi avassaladora. Comecei a fazer trabalho voluntário também, mentorando mulheres jovens sobre carreira e relacionamentos. Sempre incluía lições sobre não deixar que definições externas de sucesso ditassem suas vidas, sobre a importância de examinar suas próprias crenças e de onde elas vinham, sobre respeitar os parceiros como seres humanos completos, não como acessórios ou provedores. Algumas dessas jovens me lembravam de mim mesma na idade delas, ambiciosas, focadas, mas com ideias perigosamente estreitas, sobre o que constituía uma vida bem-sucedida. Esperava poder salvá-las de cometerem meus erros. Uma delas, Júlia, estava tendo problemas com um noivo, porque ele queria ser enfermeiro e não médico. Ele poderia ser médico se esforçasse mais, ela me disse,
ecoando perfeitamente minha antiga mentalidade. Por que se contentar com menos? Compartilhei minha história com ela, sem poupar detalhes sobre minha própria estupidez e arrogância. Vi nos olhos dela o mesmo processo que eu havia passado. A resistência inicial, depois a reflexão desconfortável. Finalmente, o reconhecimento. Meses depois, ela me agradeceu. Havia feito terapia, conversado honestamente com o noivo, e estavam trabalhando juntos para construir uma vida baseada em valores compartilhados, não expectativas sociais. Pequenas vitórias como essa me davam algum sentido de redenção, mesmo que não pudesse mudar meu próprio passado. Hoje, 5 anos após o divórcio, cheguei a um lugar de maior paz comigo mesma. Não a paz de quem superou completamente, mas a paz de quem aprendeu a viver com as consequências de suas escolhas. Ainda tenho momentos de profunda tristeza quando penso no que poderia ter sido. Ainda me pego, ocasionalmente imaginando uma realidade alternativa, onde fui mais sábia, mais gentil, mais grata, mas também reconheço o crescimento. Sou uma pessoa fundamentalmente diferente agora. Mais humilde, mais empática, mais consciente de como minhas palavras e ações afetam outros. Meus relacionamentos, mesmo que nenhum tenha se tornado sério, são mais saudáveis. Não entro neles com listas de exigências, mas com abertura para conhecer a pessoa real diante de mim. Há algumas semanas encontrei Fernanda, a colega de trabalho cujo marido eu costumava citar constantemente como exemplo do que Ricardo deveria ser. Não nos falávamos há anos. Descobri que ela também havia se divorciado. O marido executivo bem-sucedido, descobriu-se, era viciado em trabalho, ao ponto de nunca estar presente emocionalmente. Tinha problemas com álcool que ele escondia bem. E sim, também teve um caso, porque sua definição de sucesso incluía colecionar conquistas, incluindo mulheres. Você tinha sorte, ela me disse, com amargura na voz. Ricardo era um bom homem, presente, fiel, respeitoso. Eu daria tudo para ter tido isso, em vez de todo o dinheiro que tive. A ironia era tão espessa que quase podia tocá-la.